Olá, turma do 8º ano do Colégio São Salvador. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós, professores do Colégio São Salvador, estamos com muita saudade de vocês. Voltamos, só que de uma forma diferente. Dessa vez, de modo virtual. Espero que vocês consigam absorver o conteúdo da melhor forma. Nós, professores, estamos disponíveis para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Hoje, vocês terão aula de ciências. Estarei online de 8 até o meio-dia para qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao conteúdo que será passado hoje. Nós iremos começar a aula de hoje com o capítulo 3, que tem como tema condições atmosféricas, tempo e clima. Vocês, ao pegarem o livro, perceberam que esse conteúdo ele está dividido em duas partes. Primeiro ele fala sobre tempo e clima de um modo geral e depois ele foca especificamente nos climas do Brasil. A aula de hoje nós iremos falar sobre os fatores que interferem no clima. Na próxima aula nós iremos falar especificamente sobre os climas do Brasil. Para que nós comecemos a falar sobre clima e tempo, nós primeiro temos que relembrar o que seria a atmosfera. A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. E essa atmosfera, ela é dividida em algumas camadas. Vamos relembrar? A primeira camada da atmosfera, ela é a troposfera, que ela fica a aproximadamente 10 km de distância do planeta. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera, que ela fica a aproximadamente 40 km de distância do planeta. A mesosfera, ela é uma camada que fica a aproximadamente 50 km. E a última camada, que é a exosfera, é a camada que fica mais externamente ao planeta Terra. Ela fica a uma distância de aproximadamente 400 km. E a atmosfera, ela tem uma influência significativa nas alterações climáticas. Qual é a diferença entre tempo e clima? Será que é a mesma coisa? Não. O tempo, ele é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado lugar. Já o clima é a condição atmosférica que vai caracterizar aquela determinada região. Exemplo, o tempo de Umbaúba hoje, ele está um tempo chuvoso, ele está um tempo ensolarado. O clima de Umbaúba hoje, ele está um clima quente ou ele está um clima frio. Então essa é a diferença entre clima e tempo. O tempo ele está focado em um determinado lugar. O clima ele está focado para uma determinada região. E isso influi a diversas condições atmosféricas. Quais são os fatores que influenciam no clima? Tem vários. Primeiro a gente tem a temperatura do ar, a umidade do ar, pressão atmosférica, continentalidade, latitude, altitude, correntes marítimas, massas de ar, relevo e vegetação. Vamos ver uma a uma. Com relação à temperatura do ar, qual é o conceito de temperatura do ar? É a quantidade de calor existente na atmosfera ou é o grau de agitação das moléculas da atmosfera. A temperatura, a gente pode descrever ela como temperatura máxima que ela possa chegar, a temperatura mínima que ela possa chegar, ou o que a gente chama de amplitude térmica, que é a diferença entre as duas temperaturas, a máxima e a mínima. Com relação à umidade do ar, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais umidade estiver na atmosfera, consequentemente, mais úmido será o ar.
Quanto menos umidade, o clima daquela região, consequentemente, ele será mais seco. A umidade, ela pode ser calculada em gramas por metros cúbicos ou ela pode ser calculada em porcentagem. Quando o vapor de água da atmosfera atinge seu ponto de saturação, é justamente essa umidade que vai proporcionar com que aconteçam as chuvas, as neves ou até mesmo o granizo. Um exemplo que eu posso claramente passar para vocês sobre a umidade do ar é como exemplo a nossa capital do Brasil, Brasília. Brasília, ela é uma cidade muito seca. E se você observar o mapa do Brasil, você perceberá que Brasília ela é uma cidade que está localizada logo na região centro-oeste, no meio do país. E isso tem uma influência muito grande com relação à umidade, justamente porque é uma cidade que vai ficar longe das matas, assim como também longe das regiões litorâneas, o que consequentemente influi para que essa umidade do ar ela aumente. Quando uma pessoa sai de uma região litorânea, talvez nós que moramos próximo às praias, nós quando formos em Brasília, nós sentiremos uma diferença muito grande na umidade. Muitas pessoas chegam até a ter sangramento no nariz devido à umidade do ar ser tão pouca. O ar de lá é muito seco e como consequência, nós passamos a ter as vias aéreas ressecadas, chegando até a sangrar. Com relação à pressão atmosférica, é a medida da força exercida pelo peso do ar contra uma área. Olha agora a questão da questão inversa. Quanto maior a temperatura, menor é a pressão. Quanto menor for a temperatura, maior é a pressão. Veja agora essa questão aqui com relação à brisa. O que é uma brisa? Brisa é aquele ventinho gostoso que nós sentimos quando estamos na praia. Quando nós temos uma brisa marinha, o que é que vai diferenciar de uma brisa terrestre? A brisa marinha é quando ela sai o ar frio do oceano e vai esse ar frio para o continente. Como a pressão no oceano ela é mais alta que no continente, esse ar frio, ele consequentemente se transforma em um ar quente. Isso é a brisa marinha. Quando é que nós temos uma brisa terrestre? Quando esse ar frio, ele sai do continente e ele vai para o oceano, visto que a pressão nesse continente ela é alta e passa para o mar e se torna uma pressão baixa, assim como também esse ar deixa de ser frio e passa a ser quente. Resumindo, a brisa, quando ela sai do mar em direção ao continente, a brisa ela é marinha. Quando a brisa ela sai do continente e passa para o mar, a gente diz que ela é uma brisa terrestre. Essa é a diferença entre brisa marinha e brisa terrestre. Com relação à latitude, nas áreas de baixa latitude, próximas à linha do Equador, fazem mais calor e nas áreas de alta latitude, próximas aos polos, logicamente que elas são o quê? Mais frias. Aí também tem uma questão inversa. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura e maior é a pressão. Quanto maior for a latitude, maior é a temperatura e menor é a pressão. Quando nós vamos para a altitude, quanto menor for a altitude, maior é a temperatura, maior também é a pressão. Quando nós temos uma maior altitude, nós temos uma menor temperatura e menor também ela é a pressão. Veja que os raios solares, eles aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, o que a gente chama de irradiações. À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura.
A pressão atmosférica ela é maior em lugares mais próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Certo? O que é que a gente tem aqui que eu posso mostrar para vocês? Imagine que uma pessoa esteja no ponto A e outra pessoa esteja no ponto B. Quanto menor for a altitude, maior é a pressão. Quanto menor for a altitude, maior é a pressão. Se uma pessoa estivesse aqui embaixo, a pressão exercida sobre ela seria maior. Se uma pessoa estivesse aqui numa montanha, em cima de uma montanha, a pressão exercida sobre ela seria menor. Com relação às massas de ar, são porções da atmosfera que apresentam características próprias e elas, foquem nessa palavra, as massas de ar elas se deslocam. Eu tenho massa de ar polar, eu tenho massas de ar temperadas, eu tenho massa de ar tropicais e eu tenho massa de ar equatoriais. Esse mapa aqui do Brasil, ele mostra justamente esse deslocamento dessas massas de ar. Então aqui eu tenho uma massa equatorial continental, aqui eu tenho uma massa equatorial atlântica, aqui eu tenho uma massa tropical atlântica e aqui eu tenho uma massa tropical continental. Nesse mapa do Brasil está demonstrando justamente a influência dessas massas de ar em uma estação do ano, que nós vimos no capítulo passado, que é o verão. Veja que essas massas de ar, elas atuam de uma forma diferente em uma estação também do ano diferente. Nesse caso, no inverno. Vamos fazer uma comparação. Analisando essa massa equatorial atlântica que está aqui, essa massa equatorial continental que está aqui nessa região do país, veja como ela atua no verão em várias regiões do mapa. Mas quando você compara a mesma massa de ar no inverno, perceba que a atuação dela não é em tantos estados como acontece no verão. Ela foca aqui mais para essa região do norte do país. Então, as massas de ar, elas têm características próprias sim. E a consequência dela é que elas se deslocam de acordo com a estação do ano em que o estado, em que aquele país estiver. Com relação ao mar e ao continente, também influencia o clima. A água do mar, ela se aquece e se esfria muito lento. Por isso, as áreas litorâneas têm temperaturas mais amenas e com pequena amplitude, além de serem mais úmidas. As áreas situadas no interior do continente, elas se aquecem e se resfriam muito rápido. Por isso, a amplitude térmica aumentam e as chuvas diminuem. Veja aqui esse exemplo muito claro. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma cidade próxima ao mar, uma cidade litorânea, e vou comparar vocês com o deserto. Veja que no deserto eu tenho uma influência muito grande da continentalidade. Por quê? Porque o sol no deserto ele é árido, consequentemente a umidade no deserto ela é praticamente zero, porque o clima lá é muito seco. Não há formação de nuvens devido à pouca umidade que possui no deserto, assim como também o vapor de água. Não tem planta. A evapotranspiração no deserto ela é quase zero, visto que a quantidade de vegetais que lá possuem é muito pouca. E os vegetais que lá possuem são vegetais em forma de cacto, com adaptações que possibilitam a perda de água muito pouca. Já quando você vai para a cidade litorânea, para uma cidade próxima ao mar, você tem que a umidade ela é maior. Veja que eu tenho a formação de nuvens. Veja que eu já vou ter na cidade algumas vegetações. E essas vegetações com certeza possibilitará que elas evapotranspirem e essa água suba e consequentemente condense e forme as nuvens, tá?
E o que é que eu posso ter aqui de diferença? Eu posso ter de diferença que aqui há uma atuação muito grande do continente, mas aqui há uma atuação muito grande do mar, tá? Com relação às correntes marinhas, existem correntes marinhas quentes e frias. O que é que vai diferenciar? A corrente marinha quente, ela vai amenizar o clima e, consequentemente, ela vai trazer mais umidade. Já a corrente marinha fria, ela vai ocasionar o quê? Aparecimento de regiões desérticas. Consequentemente, o clima, ele tende a ser mais seco. Com relação ao relevo, formas observadas na superfície terrestre, com relação a um relevo, você vai conseguir ver a presença de planaltos, vai conseguir ver a presença de planícies. O relevo também é um fator que, consequentemente, ele irá influenciar no clima. A variação de altitude, ela pode dificultar a circulação das massas de ar, certo? Com relação à vegetação, plantas de grande porte, elas dificultam a incidência de raios solares. Plantas liberam vapor de água. Já falei isso quando a gente estava comparando lá com aquela cidade próxima ao mar. Pouca vegetação, o clima ele se torna quente e, consequentemente, com pouca umidade do ar. Então, quando a gente compara o relevo, vejam que uma pessoa, quando estiver em uma alta, em um relevo, em uma planalto, em uma planície, consequentemente, a pressão atmosférica dela será menor. Quando você compara com a vegetação, eu tenho esse exemplo aqui, uma mata fechada. Os raios solares que vão penetrar nessa superfície aqui, nas plantas que estão aqui embaixo dessa mata fechada, consequentemente vai ser menor. E isso permite que o sol, quando penetrar nessa vegetação, os raios solares vão permitir que essas plantas transpirem, o que a gente chama de evapotranspiração, que é quando essa água ela sobe em forma de vapor, chega lá em cima, ela condensa, formam as nuvens e, consequentemente, quando essas nuvens elas estão carregadas, ocorre a precipitação em forma de chuvas. Isso, na verdade, é o que a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Agora a gente entra no clima do Brasil, só que na aula de hoje eu apenas irei citar. Na próxima aula a gente vai focar em cada clima que o Brasil possui. Quais são os principais climas? A gente tem o equatorial, nessa região aqui, um pouco de cá. Temos o tropical úmido, tá? Que é essa aqui. Temos o tropical de savanas, que é essa região mais para o centro. Temos semiárido, que é essa região aqui. Veja que pega um pouco de Sergipe. Temos aqui a questão do árido. Temos o tropical de altitude. Temos o subtropical oceânico e temos esse amarelado, que é o subtropical continental. Esses são os tipos de clima que nós podemos encontrar no Brasil. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. E logo vocês precisarão desenvolver algumas atividades. Uma das atividades que vocês terão que fazer será responder às atividades do livro da página 58 e da página 59. Percebam que nós pulamos no capítulo uma atividade, porque justamente essa atividade é a atividade que vai retratar sobre os climas, que será na próxima aula. Na aula de hoje, o foco está nessa atividade da página 58 e da página 59. A outra atividade é uma atividade prática. Essa atividade prática ela está na página 56 e 57. A página 56 e 57 do livro ela vai justamente mostrar esse experimento da vela com catavento. É um experimento muito simples, provavelmente todos os materiais que necessitam para realizá-lo vocês possuem em casa e eu quero que vocês façam esse experimento, gravem um vídeo de até 45 segundos demonstrando a execução desse experimento e como também justificando por que esse experimento retrata a formação dos ventos. Assim que você gravar esse vídeo, eu peço a você que poste no seu Instagram. E não esqueça, marque o professor Top, @marcabruno, como também a escola
@Colégio São Salvador. E não esqueça de colocar 3 hashtags. Hashtag Fique em Casa, hashtag Professor Top, hashtag Aluno Top. A aula de hoje aconteceu na terça-feira, então hoje são dia 6. Sexta-feira, tá? Dia 8, aliás, hoje é dia 5, dia 5. Sexta-feira, dia 8 de maio, à tarde, visto que pela manhã vocês estarão em aula, é o dia que eu quero que vocês façam esse experimento, postem no Instagram, marquem os 2 Instagrams da escola, como o Instagram da escola e o meu Instagram, e essas 3 hashtags. Eu gostaria muito que vocês fizessem a atividade e vocês deixarão o professor muito feliz, porque consequentemente o conteúdo será bem mais solidificado. E por fim, eu agradeço a atenção de todos e estarei a manhã inteira, de 8 até o meio-dia, à disposição de vocês online no WhatsApp para qualquer dúvida que vocês venham a tirar. E não saiam de casa, a escola vai até você. Muito obrigado. Tenham um bom dia.